Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada, mais uma palavra tremenda para todos. E a palavra de hoje fala de um homem. Esse homem, a Bíblia relata que quando ele andou aqui por essa terra, o povo levava os enfermos, acamados, os doentes, para quando ele passasse na rua, pelo menos a sombra dele pegasse nos enfermos, porque aonde ele passava, que a sombra pegava, as pessoas eram curadas. O homem tinha tanta autoridade de Deus, tanta unção, que aonde ele passava, as pessoas que estavam enfermas na rua, o pessoal colocava, levava as multidões para as ruas, de pessoa ia visitar ele, buscar direção, e quando ele passava na rua, os enfermos eram curados. Mas antes disso acontecer, a Bíblia relata que ele negou Jesus 3 vezes. Aí eu te faço uma pergunta: você conhece Jesus verdadeiramente? Sabe quem ele é? Porque Jesus estava para ser morto na cruz, e esse homem fala: eu nunca vou te negar, ainda que eu tenha que morrer na cruz, junto com o Senhor, junto com os discípulos, mas eu nunca vou te negar. Mas Jesus vira para ele e fala: hoje mesmo você me negará 3 vezes. Hoje mesmo você dirá 3 vezes que não me conhece. Aí Jesus foi crucificado ali na cruz, e esse homem, quando Jesus estava sendo crucificado, fala 3 vezes antes que o galo cante, que não conhecia Jesus. E Jesus foi crucificado e morreu, ressuscitou. Esse homem volta a fazer os seus serviços que ele tinha costume fazer antes de ser discípulo, volta à pesca novamente. E Jesus, depois que ressuscita da cruz, foi atrás dele. Foi atrás dele e mostra para ele quem realmente era Jesus. E liberta ele de todas as crenças limitantes, de tudo que era falso que estava dentro dele, que não estava no propósito original de Deus. Resgata ele novamente e ele passa a mover sobre o Espírito de Deus. E em uma das pregações dele, 3.000 pessoas aceitou Jesus, e ele recebeu uma unção tão grande de Deus, que a sombra dele, aonde ele passava, curava os enfermos. Mas antes disso, houve tudo isso. E vou deixar aqui alguns versículos para nós entender melhor essa história real que aconteceu, que está escrito no livro de Mateus 26, verso 34, Mateus 26, verso 69. Vou deixar aqui alguns versículos. Observa bem essa palavra. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Isso é Jesus falando. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos
disseram a mesma coisa. Aqui Pedro afirma que ele nunca ia negar Jesus. E ele estava dentro dele, certo que ele nunca ia negar Jesus. E Jesus traz essa revelação que ele ia negar ele aquela noite 3 vezes, antes que o galo cante. E ele afirmou que ele nunca ia negar Jesus. Eu faço uma pergunta: será que você não tem negado Jesus? Será que eu não tenho negado Jesus? Ou será que nós já estamos igual Pedro, depois que negou Jesus, entendeu o propósito, o projeto, que Deus resgatou novamente e está no centro do propósito? Pedro, depois que foi resgatado, depois de ter negado Jesus, a sombra dele curava os enfermos. E eu acredito que todos nós já negou Jesus e muitos ainda vão negar, porque o ser humano é falho. Se Pedro, que tinha essa intimidade, que andava junto com Jesus, negou, imagina nos dias de hoje, quantos que não estão negando? Olha a continuação. No livro de Mateus 26, 69. Pedro estava sentado fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: "Você também estava junto com Jesus da Galileia?" Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que é que você está falando." Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: "Ele estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou outra vez, respondendo: "Juro que não conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: "O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles." Então Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem." Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. E quantos que não têm negado Jesus? Ali Jesus estava na cruz, crucificado, já estava ali para ser morto, já estava ali sofrendo para ser morto. E Pedro, que dizia que nunca ia negar Jesus, Jesus vira para ele e fala: "Hoje mesmo você dirá 3 vezes que não me conhece." E você conhece verdadeiro quem é esse Jesus? Realmente conhece, sabe quem é Jesus? Ou você também tem negado Ele? Naquele dia ali que Jesus morreu na cruz, Ele não estava morrendo na cruz só para aquela geração. Ele não estava morrendo na cruz só por causa de Pedro. Ele estava morrendo na cruz pelos pecados daquela geração, das gerações seguintes que estava vindo,
e para a geração de hoje, por mim, por você e por todos que se encontram nessa terra. Muitos já alcançou a mensagem verdadeira dele e aceitou, parou de negar ele e aceitou essa mensagem que é o Evangelho e aceitou ele publicamente. E muitos resistem em aceitar ele, nega ainda. Muitos estão no mundo ainda fora dos parâmetros da palavra de aceitar Jesus. Muitos não compreendeu ainda. E eu não julgo essas pessoas, porque esse é o maior exemplo que a Bíblia mostra, que nós não devemos julgar ninguém, porque nem Jesus está aqui para julgar. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E mesmo ele indo morrer na cruz, Pedro afirmando que não negaria, e negou 3 vezes, quando ele ressuscitou, Jesus mostrou quem ele é. E foi ao encontro de Pedro novamente, para libertar ele, para entregar a ele o conhecimento real de quem era Jesus. Porque Jesus poderia, como nós, a nossa mente pequena, nossa mentalidade escassa, pequena, nós poderíamos pensar que Jesus nunca mais queria olhar na cara dele por ter negado ele, Quando alguém faz isso com nós, nos critica ou quando nos trai de alguma forma, a intenção é nunca mais ter contato com aquela pessoa, a intenção é nunca mais querer ver. Mas olha o exemplo de amor que Jesus deixou nessa palavra. Pedro tinha negado ele, ele indo para a cruz 3 vezes, e quando ele ressuscita da cruz, o que Jesus faz? Vai ao encontro de Pedro, ensinar Pedro quem realmente ele era, e Pedro é transformado e aceita novamente conhecer quem é Jesus, e nenhuma pregação dele 3.000 almas é salva. E ele recebeu tanta unção que aonde ele passava, onde que tinha um enfermo e a sombra pegasse desse enfermo, só a sombra, eu já não falo nem das pessoas que eram curadas, paralíticos, que ele orava, que era curado, não. Já falo, só a sombra dele passava, onde tinha um enfermo, paralítico, era curado na mesma da hora. Tanta unção que ele recebeu, que ele tinha. Então Jesus, ele não veio para julgar quem está no mundo, quem está negando ele nos dias de hoje ainda, quem já aceitou e desvia do caminho e volta novamente, e ele perdoa, porque foi para isso que ele veio, foi para isso que ele pagou um alto preço na cruz. Foi para quando eu errar, ele perdoar. Foi para quando você errar, ele perdoar, porque a Bíblia relata que nós somos pecadores. E se nós não fosse pecadores e pecasse e fosse condenado, nós estava perdido. Mas Jesus veio exatamente para isso. Ele não está como juiz, ele está como advogado. Nós erra, nós falha, ele vai lá e nos perdoa. Assim como aconteceu com Pedro. Pedro errou, negou ele, voltou, saiu do propósito, que era discípulo de estar levando a mensagem dele, e foi pescar novamente. E Jesus é ressuscitado e vai ao encontro dele e faz um milagre na vida dele. E ele se torna um homem de unção, que até a sombra cura os enfermos. E assim nos dias de hoje, quem está lá no mundo sofrendo, no mundo das drogas, perdido, ele não veio para julgar essas pessoas, ele veio para instruir
os seus discípulos aqui na terra para ir levar a palavra para essas pessoas e dizer para elas que elas não estão perdidas, que ainda tem solução para elas, que tudo não está perdido, mas ainda tem solução para elas. Jesus pode salvar ela ainda. Assim como Ele me salvou milhares. Ele veio na cruz para isso, para tirar aqueles que estão lá no mundo perdido, do sofrimento, do vício, e transformar a vida dele. E ainda que você negue Jesus, que eu negue Ele, porque o ser humano é falho e nós estamos aqui na terra, estamos sujeitos. A Bíblia relata que aqueles que estão de pé vigia para que não caia, mas se cair, Deus tem poder para perdoar e levantar novamente. Então, assim como aqueles que estão lá no mundo, nós também temos que vigiar aqueles que estão lá perdidos. Jesus ama eles, assim como Ele me ama, Ele ama todos. E Ele quer ver todos rendendo aos pés dEle. Esse foi o propósito dele ter vindo na cruz, esse foi o propósito dele ter mostrado a Pedro quem ele era. E nós precisamos conhecer quem ele é verdadeiramente. É Jesus de Nazaré, a quem nos ama, tanto que deu a sua vida por cada um de nós. Amém? Fica aí essa palavra tremenda, essa palavra maravilhosa, que Deus nos dá cada dia a sabedoria de entender o propósito dele ter vindo aqui na cruz e ser transpassado por uma lança antes de morrer por mim e por você. Que Deus nos abençoe, nos dá graça e nos dá força para prevalecer firme até o fim, anunciando, assim como Pedro ficou até o final da vida dele, anunciando a palavra dele. Nós também devemos anunciar a palavra dele enquanto nós tiver vida, cumprir o propósito aqui na terra, igual Pedro cumpriu. Que Deus nos abençoe, amém?